a honra da sua audiência aqui na nossa programação. Vamos fazer o programa de encerramento da rodada, onde nós vamos debater todos os resultados de hoje e também falar dos jogos de amanhã que decidem a vida de muitas equipes na competição, como é a vida do Distrito Federal. Eu estou aqui com o professor Fernando Elias, já começo agradecendo você, professor. Acabou de sair da quadra, nem baixou a adrenalina, ele já veio para o estúdio aqui. Professor, amanhã vocês têm uma decisão contra o Ceará, né? Vale aí, quem sabe, uma das vagas de terceiro melhor colocado. Como se preparar para essa partida? Lembrando que o Distrito Federal perdeu para Minas Gerais e Santa Catarina, mas o nosso comentarista, o Ladir, que esteve aqui agora há pouco, ele lembrou muito bem. Perdeu jogando muito, professor. A qualidade do grupo é muito legal, é muito intenso o treinamento delas. Elas têm uma pegada técnica dentro do clube delas muito qualitativa. Elas estão juntas há muito tempo e é um grupo muito forte. Graças a Deus a gente tem feito boas competições, tá? Bons jogos, bons resultados. Infelizmente a vitória ainda não veio, pequenos detalhes nos atrapalharam muito. Tá certo, vou passar aqui então para o meu lado esquerdo. Eu estou aqui com a Olga Bezerra. Olga, boa noite para você. Boa noite. Acabou de sair de um jogo, queria que você falasse um pouco dessa partida aí, dificílima contra a Santa Catarina. Eu acho que a gente podia ter jogado melhor. Acho que a gente ainda não imprimiu o nosso ritmo de jogo. Elas sacaram bem, muito volume. E acho que falta um pouco de paciência do nosso time, paciência da nossa parte, de acertar um passe, subir uma defesa também, porque elas defenderam muito, a gente não defendeu nada. O ataque é consequência do fundo, e o nosso fundo não funcionou. Então tá, vou passar ali. Ana Luísa, o que faltou, na sua opinião, para vocês chegar nessa vitória contra a equipe de Santa Catarina, que agora no terceiro set foi incrível o volume de jogo que vocês tiveram, né, professor? Vocês jogaram muito bem esse terceiro set. O que faltou? É um detalhezinho que ainda falta aperfeiçoar para tudo dar certo? Eu acho que a gente vacilou muito, porque se a gente tivesse colocado mais do que a gente treinou, a gente tivesse um pouquinho mais focado, foi o que o Fernando acabou de falar, a gente precisou dos detalhes. Porque foi um bloqueio que a gente podia explorar, porque, não querendo ou não, nosso time é baixo comparado com delas. Então, era um bloqueio que a gente podia explorar, era uma defesa que a gente podia pegar e que a gente vacilou. O erro de saque nosso está pegando muito no nosso pé, porque a gente tenta, só que quando a gente começa no final do treino, do jogo, o set está fechando, a gente começa a aumentar o nosso erro, principalmente de saque. Então, acho que o que está mais pegando para a gente, além da defesa, é o erro de saque. Nós estamos vendo imagens do jogo de agora há pouco, né? Fernando, vou perguntar para você. Amanhã você decide a vida na competição contra o Ceará. Caso venha uma vitória, quem que você prefere enfrentar na próxima fase? Você já está vendo aí como é que está a competição? Quem que você prefere ter como adversário ou quem você não prefere ter como adversário? Bom, a nossa preparação, desde o início, ela foi programada para a gente vencer. Foi programada para a gente estar entre os 8. Foi programado para a gente subir ao pódio. Isso sempre foi nossa meta. Nós treinamos, embora não tenhamos um volume de treinos muito grande, a qualidade do grupo, os resultados das competições que elas têm, nos deixa a seguinte mensagem: a gente tem que superar amanhã. A gente vai superar amanhã. A gente vai vencer amanhã. Não tem outro negócio. Então, assim, o próximo adversário, qualquer um que seja, a gente estará preparado. Isso é independente. Se elas quiseram vir para cá, se elas quiseram treinar, se elas se empenharam, é porque elas estavam preparadas para desenvolver esse tipo de trabalho. Então, assim, o adversário é o que menos importa. Tá certo, daqui a pouquinho nós vamos falar dos jogos de amanhã. Agora vamos ver imagens das partidas que aconteceram hoje durante todo o dia. Nós tivemos aí a primeira partida entre São Paulo e Alagoas. São Paulo venceu Alagoas por 3-0, 25-20, 25-11 e 25-20. Foi um jogo aí que São Paulo não encontrou muitas dificuldades. Nós tivemos aí também o jogo entre Paraná
E Goiás, que Paraná venceu por 3-0 também, 25-15, 25-15 e 25-13. Essa partida, professor, você acompanhou algum desses jogos? Durante todos os jogos que aconteceram, nós filmamos todas as equipes, né? A gente trabalha durante a madrugada analisando os vídeos, não assistindo o jogo ao vivo. A gente pega as fitas e vai assistir o nosso próximo adversário. E a gente desenvolve isso na madrugada. E assim, são poucas horas de sono e muito empenho passando a filmagem para dentro do computador, analisando a direção dos ataques, analisando a formação do passe do time adversário, analisando as defesas, e isso nos permite conhecer, né, sempre um a um. Então a gente tem um catálogo de informações de todas as equipes e a gente vai criando as nossas referências em relação às nossas condições de jogo. Tá certo, então vamos conferir agora imagens do jogo do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. O Rio de Janeiro venceu essa partida por 3-0, 25-13, 25-16 e 25-10. As donas da casa aí, por enquanto, 100% na competição. O próximo jogo foi Rio Grande do Sul e Pernambuco. Rio Grande do Sul venceu por 3-0 também, 25-12, 25-7 e 25-15. Esse jogo aí das gaúchas era um jogo muito esperado, elas achavam que teriam mais problemas contra a equipe, mas não teve muita surpresa. A próxima partida interessa aqui a equipe do Distrito Federal, foi entre Minas Gerais e Ceará. Minas venceu essa partida por 3-0. Assistiu, professor, o jogo ou não quis ver? Não, nesse momento a gente estava fazendo a preleção para fazer os ajustes necessários para o jogo de hoje. O nosso jogo mais importante, numa decisão dos nossos objetivos, seria vencer hoje. Claro, vencer amanhã também, mas a nossa estratégia maior de vencer era hoje. A gente achava que Minas estaria muito superior a Santa Catarina, tá? Quando nós fizemos um jogão, a nossa expectativa aumentou. Então, hoje a gente talvez tenha passado um pouco mais de pressão para as atletas e isso tenha causado um pouco de estresse, né? Então, as nossas expectativas eram vencer hoje. Tá certo. Olga, eu vi que vocês estavam ali na quadra, né? Vocês vieram, deram uma olhadinha no jogo, voltaram a se aquecer. O que você achou do jogo do Ceará hoje, já que vocês vão enfrentar eles amanhã? O pouquinho que vocês viram ali. Bom, Ceará, como é time do Nordeste, a gente já espera que seja um time que defenda muito, né? Então, eu sei que elas têm um volume de jogo bacana, mas eu vi que o time delas é baixo. Então, acho que a gente pode sobressair aí no ataque, mas também elas jogam muito com caixinha, não tem um potencial não tem muita força no ataque, mas jogam com muita caixinha, muita habilidade. Então, a gente vai precisar de entrar com a defesa, precisar de ajustar o saque. Mas eu acho que é um jogo bom pra gente. Tá certo, vou passar lá para Ana Luísa, lá na minha ponta esquerda. Ana, você também deu uma olhadinha ali, vocês viram, elas estavam se aquecendo, professora, eu vou contar o que aconteceu. Elas vinham aqui, davam uma olhadinha no jogo, viam o placar e voltavam para lá. O pouco que vocês viram da equipe do Ceará, o que mais vocês acharam que eles têm, qual o fundamento que eles têm mais potência? Tem uma jogadora lá que a Olga até conhece, porque ela joga praia. E o nome dela é Tereza, e ela já treinou com a gente no clube que a gente treinava. E ela é até a capitã, então ela é um dos pontos mais fortes. Ela explora muito bloqueio, ela tem uma mão muito habilidosa, porque até por conta do vôlei de praia, tem muita malícia. E ela é quem chama o time, ela é quem está sempre pegando, ela tem a pegada mais forte das meninas. Então, eu acho que ela é o ponto mais positivo da equipe do Ceará. Tá certo, então. Só vou segurar você um pouquinho mais, Ana Luísa. Eu queria saber de você qual que é a tua expectativa para amanhã. O que você pensa dessa partida? O que vocês estão imaginando? Já o professor já falou, não tem outra história. É vencer ou vencer? Concordo, é vencer, porque a gente treinou muito, a gente se esforçou muito, a gente foi campeão ano passado da segunda divisão. Já pensando, a gente não estava pensando lá, a gente já estava pensando esse ano. A gente tem que ganhar a segunda divisão e já pensar na primeira. E a gente já está focado, a gente queria muito a vitória de hoje, a gente estudou elas, mas foi
Elias falou, foi detalhe, mas amanhã a gente vai vir com a vitória, a gente quer a vitória pra gente. Tá certo, então olha lá para a câmera e fala assim pro pessoal lá do Distrito Federal, já se despedindo, mandando um beijo, mas falando que a vitória vai vir amanhã. Galera, amanhã todo mundo assistindo o nosso jogo, é o último do dia de novo. Eu quero todo mundo assistindo, porque vai vir a vitória e a gente vai classificar e a gente vai ficar entre os 8. Então manda um beijo lá pro pessoal lá também. Eu quero mandar um beijo pros meus pais, que devem estar assistindo, minhas irmãs e meus amigos. Eu quero que todo mundo assista também. Tá certo. Vou passar aqui para Olga. Manda um beijo lá pro pessoal então que está lá no Distrito Federal assistindo vocês. Eu quero mandar um beijo pro papai, pra mamãe, pra minha família, que eu sei que tá todo mundo acompanhando, pros meus amigos, nossos amigos lá do vôlei, que eu sei que tá todo mundo torcendo. Um beijo para todo mundo. Tá certo. Muito obrigado, meninas. Eu vou dispensando vocês que vocês acabaram de sair do jogo. Vou segurar um pouquinho o Fernando Elias aqui, mas eu vou passar lá para minha ponta direita. Eu estou recebendo aqui o Ricardo Federico, técnico da equipe do Rio Grande do Norte, que hoje também teve a vida difícil, né, professor? Não conseguiu o resultado que esperava, mas eu trouxe você aqui para nós falarmos das coisas boas. Amanhã vocês decidem a vida também na competição, né? Contra o Rio de Janeiro. O que esperar dessa partida contra as cariocas, professor? Não, amanhã será só fazendo uma correção rápida, amanhã o jogo será contra Pernambuco. Seleção pernambucana, né? A gente já jogou contra o Rio hoje, né? Teve um jogo difícil contra o Rio Grande do Sul e hoje não tivemos muito bem o desempenho nosso não foi satisfatório, mas amanhã é que irá decidir exatamente os 3 melhores, o terceiro lugares, 2 irão para continuar na divisão especial e os demais irão disputar o restante para a primeira divisão. Mas será contra Pernambuco, não contra o Rio de Janeiro. Verdade, desculpe, Pernambuco, perdão mesmo, será contra o Pernambuco. E aquele 7 ganho lá contra o Rio Grande do Sul pode fazer uma diferença enorme nessa contagem, né, professor? É verdade, ele terá que fazer a diferença exatamente se nós vencemos de 3-0. E nós pretendemos fazer isso, estivemos até agora fazendo uma análise ali da equipe, né, e como ela deve jogar amanhã, e nossa equipe deve jogar, e a equipe adversária, pelos jogos que filmamos, como é que ela jogou e como nós deveremos nos comportar para tentarmos vencê-la. É uma equipe muito forte, porque existe o adendo da rivalidade regional, né, Pernambuco, Ceará, e quando se enfrentam, e Rio Grande do Norte quando se enfrentam, tem aquela rivalidade, existe a superação das atletas, e isso torna o jogo bem mais interessante e às vezes, uns lances assim, de superação mesmo, que faz com que o resultado do jogo seja exatamente um pequeno detalhe. Tá certo, eu vou passar aqui para o meu lado esquerdo. Eu estou recebendo também a Alana, ela também é atleta do Rio Grande do Norte. Alana, preparação para esse jogo decisivo amanhã, dá aquele friozinho na barriga, o mesmo da estreia? Vocês estão sentindo um pouquinho de ansiedade para entrar em quadra amanhã e acabar logo com esse suspense? Com certeza, acho que faz parte do campeonato e de qualquer forma é um jogo decisivo, precisamos da vitória e o friozinho na barriga faz parte. Faz parte então o friozinho na barriga? Você acha que faz parte? Vocês estão preparados para amanhã entrar em quadra e sair com essa vitória? Com certeza, a gente se preparou bem, tanto fisicamente, psicologicamente, estamos numa reunião há pouco tempo e vamos com tudo amanhã em busca da vitória. Tá certo, nós temos uma tela aí com os resultados dos jogos de hoje. Vamos repetir aí mais uma vez para quem está chegando agora na nossa transmissão. Então, São Paulo venceu Alagoas por 3-0, Paraná, Goiás pelo mesmo placar. Em seguida, tivemos Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. O Rio de Janeiro venceu por 3-0. Rio Grande do Sul venceu o Pernambuco pelo mesmo placar. Minas Gerais e Ceará também 3-0 para Minas. E Santa Catarina 3-0 no Distrito Federal, o jogo que encerrou a rodada de hoje. Vou perguntar aqui para você, Fernando, como que funcionou a preparação para vocês chegarem aqui no Campeonato Brasileiro de Seleções? Foi uma preparação longa, teve um mês de preparação ou a equipe se encontrou e... Nós, normalmente, nos é concedido mais ou menos uns 30 a 45 dias de treinamento.
E desses 30 a 45 dias, começam com sessões de 3 vezes na semana, a 4. Nas últimas 2 semanas, a gente treinou 6 vezes na semana. Né? As últimas 2 semanas. Então, assim, na época que eu fui atleta, a gente treinava 6 meses, 8 meses no Distrito Federal. Um período mais longo de preparação. Era um né? período mais longo. Essa é uma equipe que treina junto na escola e no clube durante muito tempo. Então, assim, talvez os técnicos achassem melhor uma preparação mais reduzida. Né? Isso é uma questão administrativa da federação. Isso a gente não tem como interferir. Agora, assim, durante o período de preparação, nós tivemos uma lesão de uma das nossas centrais, que ela teve um sobrepasso errado e houve uma ruptura de ligamento cruzado. E, basicamente, só mudou essa menina do nosso time que foi campeão na primeira divisão. Nos faz falta no bloqueio, né? Porque ela tem um alcance muito grande, uma visão de jogo muito legal e estabiliza um pouco a defesa. Né? Mas no restante do time, elas já caminham juntas já desde o infanto. Então, acredito que a preparação ela foi boa. Talvez pudesse ser excelente se a gente tivesse melhores condições financeiras. Tá certo. Vou passar lá para o Ricardo. Ricardo, como que funcionou a preparação do Rio Grande do Norte? A sua esposa, né, a pequena, que o Jandrei carinhosamente apelidou da pequena notável, ela esteve aqui no Infanto Juvenil, né? E ela contava da dificuldade que vocês têm lá no Rio Grande do Norte, né? Por conta dos treinamentos. Como que funcionou a preparação da equipe? Nós temos, inicialmente, uma dificuldade enorme, porque nossos atletas hoje elas estão concluindo o segundo grau, ou seja, o antigo segundo grau, o ensino médio, né? Assim, com 16 anos. No caso da Alana mesmo, que é nossa capitã, ela já está 2 anos na universidade, né? Já mudou até de curso, já está no segundo curso universitário, porque achou de fazer a transferência de um para o outro. E nós tivemos a dificuldade em função de nós sermos a mesma comissão técnica para tomarmos conta das 2 seleções. Então, tivemos aqui na semana retrasada com a equipe Infanto, né, na primeira divisão, e deixamos essas atletas do juvenil uma semana sem treino. Isso dificulta muito o trabalho final de uma equipe, né? E trouxemos simplesmente 8 atletas dessas que estão aqui hoje, certo? Para participar do juvenil. Então, dificultou bastante em função disso. Nós, além de tirarmos os treinos da equipe juvenil, nós trouxemos aqui 8 atletas que estão participando do Campeonato Infanto, devido à nossa renovação. Então, isso dificultou bastante, né? E tivemos também, em Natal, que é uma cidade bastante festiva, nós tivemos agora a Semana Santa. Muitos pais, como esses atletas são de maioria infanto ainda, ou seja, menos de 16 anos, eles levam as crianças para fazer os passeios já previamente planejados e a gente fica com aquela dificuldade e aquele atrito, né, com a família para mantermos o treino durante esse período, e isso afetou bastante os treinamentos finais para a preparação que deveríamos ter para melhor enfrentarmos aqui a situação. Mas a gente fez um bom jogo contra o Rio Grande do Sul e hoje não tivemos aquela mesmo desempenho, a mesma performance, mas vamos amanhã com tudo para lutarmos para essa vaga entre os 8 melhores do país. Tá certo. Eu fiz questão hoje, para você que está em casa, de trazer o Ricardo e o Fernando aqui, porque tanto o Rio Grande do Norte quanto o Distrito Federal, eles perderam, mas perderam jogando um voleibol de alto nível. Vou usar as palavras do Ladiro, nosso comentarista. Jogaram muito as 2 equipes nesses 2 primeiros jogos. E o Ladiro hoje falou de volta, né, durante a partida do Rio Grande do Norte e também do Distrito Federal, sobre o volume de jogo, né, que vocês estão apresentando aqui. É um volume de jogo muito grande, né? Segundo ele, é muito consistente e falta algum detalhezinho, né, para chegar à vitória. Fernando, você quer falar alguma coisa aí dessa campanha, desses 2 primeiros jogos, sobre esse comentário também do Ladiro? Vocês estão jogando um voleibol? Eu acredito que o trabalho de uma equipe juvenil, quando ele está depositado na mão de 2 boas levantadoras, a gente tem condição de ter uma distribuição tática melhor, né? A gente planejou algumas formações para a equipe diferente,
a gente tira da cabeça da jogadora ainda em formação aquele estado de eu sou central e não sou mais nada, eu sou atacante e não sou mais nada. Então a gente pede para elas terem 2, 3 funções dentro da quadra. Aliás, você cobrou isso hoje, né? Muito das atletas, né? Para Isso. defender, atacar bem, não só defender, mas também atacar. Dentro da concepção tática da equipe, nós temos uma jogadora, nós jogamos com 3 meios dentro da quadra. E uma das centrais, a nossa maior central, ela faz oposta à levantadora. E normalmente os jogos mais de alto nível, o oposto é um jogador de decisão. E em função da nossa capacidade de defesa e a distribuição de jogo, a gente pode variar bastante a função no bloqueio. Os detalhes em relação aos jogos, é um pouco de afobação, elas continuam afobadas para sacar, elas continuam ansiosas em querer resolver o jogo na pancada, e eu acho que o jogo tem que ser um pouco mais alegre, mais versátil. Eu acho que dentro dessa filosofia de trabalho é isso que a gente tenta impor para ela. Tá certo. Alana, eu falava agora há pouco aqui, você ouviu do volume de jogo, né, que vocês têm apresentado. O Ladir falou que vocês perderam jogando bem. Queria que você comentasse um pouquinho dessas 2 partidas aí que vocês fizeram na competição. Foram 2 derrotas, mas vocês jogaram voleibol, um volume muito bom de jogo. Queria que você falasse o que faltou, algum detalhe que ainda falta ajustar na equipe de vocês? A nossa equipe, comparado às outras, é mais baixa. Então, o bloqueio faz a diferença. O bloqueio, quando a gente joga com um bloqueio mais alto, dificulta muito o ataque. Então, a gente tem que compensar muito na defesa. Dificultar mais as caídas, que a bola vai dar o ponto para o outro lado. Então, a gente procurou compensar dessa forma. E também, no saque, acredito que foi uma grande diferença nos 2 jogos, que sacando bem, a gente vai quebrando o passe e dificultando o ataque da outro time. Acho que a gente conseguiu dar um volume de jogo bom por conseguir compensar a falta de estatura pela habilidade com a bola baixa. Então, a gente pôde compensar dessa forma e levou mais tranquilidade ao time, mesmo não conseguindo derrubar todas as bolas, mas dificultando a bola cair no nosso lado. Eu falava daquele 7 contra o Rio Grande do Sul. Esse 7 pode dar aí ao Rio Grande do Norte a classificação como um dos melhores terceiros colocados, lembrando que são 2 vagas. Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, vamos passar os jogos de amanhã. Temos uma tela aí com os confrontos de amanhã. Esses confrontos que irão decidir a vida de algumas equipes na competição. Então, vamos começar falando do primeiro jogo do dia entre São Paulo e Paraná. Esse jogo define o primeiro colocado do grupo A. Então, portanto, aí paulistas e paranaenses se enfrentam amanhã, logo às 9 da manhã. Em seguida, nós teremos Alagoas e Goiás. E depois Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, outra partida que decide a primeira colocação do grupo B. E aí vão definir quem é primeiro, quem é segundo, para nós termos os cruzamentos desta próxima fase. Rio Grande do Norte e Pernambuco, esse jogo está programado para as 14h30. Rio Grande do Norte aí terá que decidir a vida contra Pernambuco na competição. Em seguida, nós teremos Minas Gerais e Santa Catarina. Esse jogo define as primeiras colocações do grupo C, onde tem Minas, Santa Catarina, Ceará e Distrito Federal. O Distrito Federal que vai definir a sua vida. Esse jogo está programado para as 17h30 contra o Ceará. Para finalizar, eu vou começar aqui pela Alana. Alana, o que esperar dessa partida de amanhã? Vocês estão preparados? Vocês vão conversar bastante hoje. É uma partida difícil. Vocês, como entrar em quadra, sabendo que se vocês perderem, tem que dar adeus à competição? Tem que entrar em quadra, já tendo a certeza que vai ser um jogo difícil, mas com a cabeça focada para que possamos sair com resultado positivo e conseguir a classificação, que é de suma importância.
e acredito que estamos muito bem preparados para isso. Tá certo. Ricardo, aproveitando aqui o embalo, já falando do Rio Grande do Norte, né? A partida amanhã é decisiva. Gostaria que você falasse um pouquinho desse jogo, qual que vai ser a preparação. A equipe está tranquila para entrar em quadra amanhã? Eu costumo falar que, geralmente, os detalhes é que irão fazer o diferencial do resultado. Até porque são equipes de características iguais, são nordestinas, são batalhadoras, aguerridas, então será um jogo bonito na sua plástica, né? Devido a aqueles lances de defesa, porque são equipes com estaturas baixas em relação ao nível do campeonato, que é um juvenil da primeira divisão, ou seja, o melhor voleibol do Brasil, que o Brasil é o melhor voleibol do mundo. Então, a gente você vê aí a capacidade das atacantes, né? Nosso bloqueio, como é um pouco deficitário devido à nossa estatura, então a gente tem que trabalhar muito lá embaixo, na defesa, né? E tentar ter aquela característica de defesa, passe e saque, que são primordiais para as equipes de baixa estatura, com aplicação da técnica, certo? Com poucos erros na arbitragem e um sistema tático defensivo com bastante eficiência, para que possamos levar essa bola para o ataque e tentarmos resolver com a largada, com a penteada, como a gente chama, de alguma forma trabalhar em cima do erro do adversário, já que temos a dificuldade de não termos uma grande ponteira, ou uma grande oposta, ou uma grande central, né? Então, temos que trabalhar, sim, no conjunto. Eu acredito que isso vai fazer o jogo ter uma plástica maravilhosa. E eu desejo amanhã estar podendo comemorar a permanência na divisão especial. Tá certo, então aproveita, professor, e manda um beijo lá pro pessoal, um abraço pro pessoal do Rio Grande do Norte. Também eu vou deixar a Lana se despedir daqui a pouquinho, mas aproveita já o embalo, manda um beijo, manda um abraço pro pessoal que está assistindo vocês. Agradecer a todos que estão lá torcendo, né, pelo bom resultado nosso aqui. Agradecer a federação, agradecer a ABB, que tem nos dado o maior apoio para possamos manter esse trabalho, né? E a toda a equipe, as mães, os pais que, mesmo chateados às vezes conosco, elas entendem da necessidade que temos para termos que treinar o máximo possível, né, para podermos nos manter entre os melhores do Brasil, que é uma coisa rara, principalmente para o nosso estado. E isso tem trazido, né, esse sacrifício que os pais têm feito, que os nossos dirigentes têm feito, que tem feito com que nós permanecemos na divisão, no topo da elite do voleibol brasileiro. Obrigado a todos e continue torcendo. Amanhã não iremos decepcioná-los. Tá certo, vou passar aqui para o Fernando Elias. Fernando, aproveita falar dessa partida de amanhã, decisiva, né? E manda um beijo, manda um abraço lá para o pessoal de Brasília, que com certeza deve estar assistindo você aqui no programa e também acompanhou vocês aí durante esses 2 primeiros jogos. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de trabalhar com esse grupo maravilhoso, meninas fantásticas. Eu gostaria de agradecer aos meus familiares, aos familiares das meninas, a minha comissão técnica maravilhosa, que desde o primeiro momento foi solícita em fazer tudo aquilo que a gente planejou. Tá? Um grupo que está coeso na organização, no empenho ao treinamento das meninas, tá? Em manter o sonho de apaixonados pelo voleibol. Eu queria agradecer também aos colégios que nos apoiaram durante nosso percurso de treinamento, o Colégio Rogacionista, que nos cedeu o ginásio, o colégio que eu trabalho, que me cedeu as horas de treinamento, o Colégio Sagrado Coração de Maria, ao chefe dos meus amigos, que um trabalha no Banco do Brasil, tá? E ao chefe do colégio da Estrutural, que cedeu o professor Glauber, a Superbola, que nos agradece, nós gostaríamos de agradecer muito pelo empenho e dedicação aos nossos uniformes, aos nossos translados, às nossas ações de marketing em função da seleção. Muito obrigado e espero que a corrente depositada em nossas ações de voleibol possa se transformar em realidade,
tá? Possa se transformar em uma vitória, possa se transformar em uma classificação. Eu espero que todos compreendam o valor do esporte amador e sem paixão a gente não consegue jogar. É uma oportunidade muito grande. Eu trabalho com voleibol feminino há 30 anos na base. É a primeira vez que eu venho a Saquarema. Eu, como atleta, não conheci, Saquarema ainda não tinha sido construída. Eu, como professor, eu tive a oportunidade, ano passado, a primeira vez, de estar dirigindo a primeira seleção depois de 27 anos de carreira. E só tenho a dizer que a emoção de estar aqui, de ver aquilo que um dia eu sonhei como atleta, está se realizando como treinador. Eu agradeço bastante, tá, a força dos meus amigos, dos meus colegas de profissão e a todos que aí em Brasília torcem por nós e pela nossa vitória. E pedir desculpa à minha terra natal, Fortaleza, tá, onde minha família começou a trabalhar com voleibol, e amanhã a gente quer vencer vocês. Tá certo, tá aí. Boa noite. Tá aí o recado do Fernando. Não tem bairrismo, né, professor? Agora é Distrito Federal contra o Ceará amanhã. Muito bom, hein, professor? Você revelou aqui que você... Guardei para o último momento. Guardou para o último momento. Eu vou passar aqui para a Alana. Alana, quero que você se despeça, que você mande um beijo lá para o pessoal do Rio Grande do Norte e que afirme aqui que amanhã é o dia da vitória. Eu quero agradecer a todos os meus familiares que sempre me apoiaram no esporte. Inclusive, minha mãe também é técnica de voleibol. Agradecer as meninas da FRN que estão super na torcida e acompanham todos os jogos. Todos os meus amigos e todos que estão na torcida aí no Rio Grande do Norte. E dizer que amanhã vamos com tudo e com certeza vamos sair da quadra com a vitória. Tá certo, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a Alana, ao Ricardo e ao Fernando. Lembrando você que amanhã a nossa transmissão começa a partir das 9 da manhã com São Paulo e Paraná. Essa partida promete, vale a primeira colocação do Grupo A, vale um chaveamento mais fácil, né? Teoricamente, na próxima fase. Então, esse jogo aí promete muitas emoções. Nós esperamos vocês ao vivo aqui na CBV TV. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.